Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao primeiro encontro do Multiplica São Paulo. Meu nome é Ed Carlos Ferreira, sou professor de ciências e aqui eu serei o professor multiplicador de vocês. Antes da gente começar o nosso encontro, eu gostaria que vocês me conhecessem um pouquinho melhor. Então eu vou falar um pouquinho a respeito de mim. Então pessoal, eu fiz Ciências Biológicas na UMG, Universidade do Estado de Minas Gerais, em Passos. Ainda no último ano de graduação, em 2003, eu prestei o concurso do Estado de São Paulo, passei. Em 2005, eu já era professor da rede. No ano seguinte, em 2006, eu fui nomeado para o cargo de Biologia e desde então eu comando o cargo na rede Ciências e Biologia. Tive a oportunidade de cursar pelo programa Rede For do Governo do Estado de São Paulo, especialização no ensino de Biologia pela USP. Quando eu vim para Presidente Prudente, porque eu ingressei em Osasco, fiquei lá 6 anos, voltei para o interior, fiquei em Prudente. Fiz mestrado em recursos hídricos na Unesp. E agora, durante a pandemia, eu fiz uma graduação em pedagogia. Agora eu vou fazer minha autodescrição, para quem está em casa e não consegue me ver. Eu sou moreno, estou usando o cabelo penteado de lado, liso, curto. Estou usando uma camiseta azul, não tenho barba e nem óculos. Então, o nosso conteúdo de hoje é genética, né? É a 16ª aula do material digital disponível lá no Centro de Mídias do segundo bimestre. Mas antes da gente começar com genética, a gente tem que fazer uma contextualização com os alunos do que eles viram antes. Os alunos já viram sobre hereditariedade, características hereditárias, ancestrais e descendentes. Eles sabem, né, de certa forma, o que já é genética. Eles já sabem que as características hereditárias nós herdamos e nós transmitimos. Até usamos um texto do cão Snoopy apresentado no material digital. Então hoje a gente vai tentar concentrar essa área da genética, o campo de estudo da genética em si, para não ficar restrito somente às características hereditárias. A gente vai expandir e mostrar para os alunos essa aplicação da genética, falar um pouquinho também sobre os organismos transgênicos. Então, o nosso objetivo de hoje é identificar o campo de estudo da genética e reconhecer a presença da genética nas situações do nosso dia a dia, nas situações cotidianas. Vamos então à tela seguinte. Pessoal, é sempre interessante, antes da gente começar um tema novo, a gente jogar uma questão para fazer um levantamento de concepções prévias. Porque o aluno ele sempre sabe alguma coisa, e a partir do que ele sabe, a gente começa a construir os conceitos que a gente queira trabalhar com aquele conteúdo. Tá? A gente, por exemplo, começando genética, a área de estudo da genética, a gente pode jogar essa questão para os alunos, que está disponível no material disponível lá no centro de mídias. Você sabia que alguns medicamentos podem ser produzidos geneticamente? Como que você imagina, né, que a manipulação genética pode ser usada na produção desse medicamento? Isso é muito interessante, sempre que a gente for começar um conteúdo novo, a gente fazer levantamento de concepções prévias, porque os alunos sempre sabem alguma coisa. Às vezes não sabem expressar, mas o que eles sabem é muito importante para ser um pontapé inicial para o que a gente quer construir. Então, andando com a aula, vem o conceito de genética. Está dizendo que a genética ela é né, tem toda essa dissertação sobre os conceitos de genética. E o aluno não tem ainda nenhum material para acompanhar em mãos. O interessante é que você anote com eles alguns conceitos para que eles tenham para estudar para o dia da prova. Então vocês podem construir como caixa de diálogo na própria lousa. Vocês façam junto com eles, né, o que é genética. Esses aqui, ó, a gente pode construir em forma de um balãozinho de diálogo. E o aluno vai ter no caderno esses conceitos chaves de cada tema. Então você pode, junto com o aluno, construir esse conceito. A genética é uma área da ciência que estuda como ocorre a transmissão de características de uma geração para outra. E você, quando tem esse conceito, você vai acrescentar, porque a gente vai ver que a genética não é somente estudo da hereditariedade, que ela vai muito além disso, que é o que a gente vai ver na tela seguinte. Olha só, pessoal, já conceituamos genética com os alunos, eles já aprenderam que a genética
ela é responsável por estudar as características hereditárias. Mas agora a gente quer ir além, precisa ter uma sequência didática. Qual que é esse além? É mostrar para os alunos que a genética, ela está participando no melhoramento genético das espécies, tanto animais quanto vegetais, melhorando esse alimento para a produção ser maior e melhor. E também no campo de tratamento de doenças. E para isso a gente vai usar duas questões para levantamento prévio. Essas duas questões, pessoal, vocês podem pedir para que os alunos anotem no caderno e respondam. E em voz alta você vai fazendo esse levantamento dessas concepções prévias, dessas duas questões. Se os alunos não souberem, não tem problema. Pelo menos você já tem um pontapé inicial para você falar a respeito da genética na alimentação, que é a questão do melhoramento genético, e na saúde, que é a produção de medicamentos, que é a nossa próxima tela. Vamos lá. Pessoal, aqui para falar de melhoramento genético, eu sugiro que vocês mostrem o milho atual e como o milho era no passado. Mostre o trigo atual e como que o trigo era no passado. Mostrar para os alunos que o homem já selecionava as características que era de interesse dele ao longo desses milhares de anos. Isso, melhoramento genético. Agora, para manipulação genética, a gente lança as três questões para fazer levantamento de concepções prévias. Vamos lá então. Aqui, pessoal, vocês podem usar essas três questões para vocês colocar junto com os alunos o conceito de transgênicos, né? Contextualizar isso no nosso dia a dia junto com eles. E em relação à produção de medicamentos, pessoal, a gente pode usar esse esquema para mostrar que a engenharia genética ela consegue manipular os genes, consegue usar organismos vivos, as bactérias, em favor do homem para a produção de insulina, por exemplo. Pessoal, na última aula sempre tem o que aprendemos hoje. É importantíssimo que o professor trabalhe tópico por tópico, porque de certa forma o aluno ele vai cada vez mais absorvendo aqueles conceitos aprendidos e a aprendizagem seja significativa. E como forma de avaliação, isso pode ser numa aula seguinte, vocês podem usar o Kahoot. O Kahoot vocês podem criar os próprios cards de vocês, com perguntas e respostas, ou vocês conseguem achar já aulas prontas na internet. É muito fácil de navegar, existem tutoriais no YouTube, vocês podem colocar lá no YouTube Kahoot em português tutorial e vocês conseguem deixar a aula um pouco mais dinâmica, porque o jovem de hoje gosta de games, então colocar game na aula para ele é muito interessante e essa competição também é legal. Então eu espero que vocês tenham gostado, a gente pode numa próxima aula discutir mais sobre o Kahoot e fazer uma formação só a respeito disso. Até mais, tchau, tchau.